Marcos, capítulo de número 14, a partir do versículo 3, onde nós partimos a leitura de hoje, nós vemos aqui um jantar, uma confraternização, um momento ali de ação de graças, e ao qual Maria, a irmã de Lázaro e também irmã de Marta, ela tira um momento especial para agradecer a Deus. E ela, tentando agradecer a Deus, ela, de uma maneira simples, com aquilo que podia fazer, ela tenta agradar ao Senhor. Uma das coisas que nós temos percebido por esses tempos, acredito que você do outro lado também perceba isso, que já não há mais um prazer como em outro tempo houve de agradar a Deus. Veja que muitas pessoas estão deixando-se levar pelas dificuldades, o dia a dia, o peso, o fardo das coisas corriqueiras de se fazer no seu dia, às vezes são tão pesados que acabamos até esquecendo de Deus, até esquecendo de fazer o que agrada a Deus. E há um caso que agora nós vamos relatar aqui, segundo o que a palavra diz, que o Senhor, ele entra em defesa daqueles que estão fazendo a vontade de Deus. O Senhor Jesus, ele vai ser o defensor da sua causa quando você for afligido, quando você passar por alguma situação, porque primeiro, eu tenho que ajudá-lo, fazer a ele, estender as minhas mãos, não ajudar a Deus, mas eu preciso fazer algo, eu tenho que me mover. Não há o que possa pagar a graça a que nos foi dada. Não há como pagar aquilo que nos foi feito. Mas a Maria fez uma coisa muito importante. Vamos ver esse relato bíblico? Olha o que diz. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, muito valor, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a sua cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres, e bramavam contra ela. Agora Jesus entra em defesa. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela me fez boa obra. Vamos parar por um pouquinho aqui para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Jesus então está nesse jantar, há mais pessoas, porque a Bíblia fala no versículo de número 4, houve quem em si mesmo se indignasse. Então, houve pessoas ali que se indignaram com a atitude de Maria. Ela pega um vaso, chamado vaso de alabastro, que na verdade esse nardo puro era um perfume caríssimo. Na verdade, estudiosos da época que eles começaram a calcular o valor, era algo exorbitante. Era algo que talvez ela passou a vida toda lutando para tê-lo. E era algo que, na época, ela poderia utilizar até para poder viver daquilo. Ela poderia vender aquele vaso de alabastro e ter muito dinheiro. Porém, ela vendo que Jesus estava em sua casa, a primeira coisa que ela pensa, eu vou preparar o corpo de Jesus. Em Mateus 26, o Evangelho segundo o apóstolo Mateus, segundo Mateus, ele então nos dá a direção dizendo, ela estava preparando o corpo de Cristo. O que significa isso? Ela já sabia que perderia o Senhor, que logo Jesus seria levado aos céus, o Filho de Deus. E ela tentando recompensar, tentando agradecer todos os benefícios que ela receberia, ou até mesmo recebeu, porque poucos momentos antes o seu irmão Lázaro estava morto. Poucos momentos antes o seu irmão estava morto. Porém, o próprio Senhor o havia ressuscitado. Maria, então, ela compungiu-se no seu coração, cheio de devoção, de alegria. Ela pega deste vaso e lava e lança sobre o corpo de Jesus, que era uma maneira de preparar o corpo de Cristo, para que então ele subisse aos céus.
Porém, uma coisa que faz a gente perceber, olha que coisa ruim. Pessoas querendo fazer o bem, querendo agradar a Deus, e as pessoas que estão em volta estão criticando. Você quer buscar a Deus? Uma pessoa que quer realmente buscar a Deus, ela não deve se importar o que os outros pensam, o que os outros acham, o que as pessoas estão falando lá fora, porque, primeiro, eu quero agradar a Deus. Jesus, ele fala algo no livro de João 8, no versículo 29, ele fala porque o Senhor sempre estava com ele, porque Deus o respondia. Entenda, Jesus Cristo era filho de Deus, mas ele era de carne e osso, assim como eu e você. E ele diz para os judeus, pode pôr para mim na tela? Põe por gentileza na tela. Olha o que Jesus dizia. E aquele que me enviou está comigo, o Pai está com ele. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus deu então, através deste versículo, que nós já vamos estudar um pouquinho mais para a gente entender ele, Jesus, ele fala, o Senhor sempre está comigo, o Pai sempre está comigo, porque eu agrado a Deus. Eu faço tudo o que o Senhor quer, tudo que é desejo do Senhor, eu faço para cumprir a vontade dele, não a minha. E ele falando essas palavras, entenda que o mover dessa situação, claro que o enredo da história é outro, não é o mesmo que está acontecendo aqui, porque ele estava lá lidando com judeus, com religiosos. Vou contar uma coisa para você. A religião é uma coisa podre, uma coisa que mata. Falava até mesmo nos cultos destes dias passados, pregava na igreja e falava para o povo. Tem pessoa que ela ama mais a religião do que a Deus. Ela ama mais a placa da igreja dela do que a Cristo. Ela defende mais o seu pastor, mais as pessoas que congregam com ela, do que Jesus. E quando nós olhamos para isso, Jesus fala, olha, eu faço tudo para agradar a Deus. Agora, a pergunta que eu faço para você neste dia, você tem feito tudo para agradar a Deus? Você tem feito tudo para que o Senhor fique feliz com você? O Senhor tem visto você, Deus tem olhado para você e visto você se esforçando ao máximo do que você pode? Tudo que está em poder das tuas mãos, você tem se esforçado ao máximo? A Bíblia fala em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, por gentileza, coloca para mim na tela, diz assim, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, para o lugar, para a morte que um dia você vai ter, neste lugar não existe obra, não existe indústria, não existe ciência, nem sabedoria alguma. Então, o que o nosso escritor sagrado, Salomão, descreveu aqui? Tudo que você tiver oportunidade de fazer, faça bem feito. Recentemente, até ouvi um pastor amigo, pastor Maurício Mendes, nosso pastor lá em Cascavel, ele falava, olha, eu não gosto de gambiarra, não gosto nada feito com gambiarra, eu também não gosto. Você já viu falar desse negócio chamado gambiarra? Talvez não sei de onde você me assiste agora, talvez você nunca viu falar disso, mas é aquele chamado improviso. O improviso que torna-se eterno, né? O improviso que, estou improvisando aqui, quando der eu vou para a igreja. Quando eu achar que, pastor, por enquanto eu estou aqui, fazendo do meu jeito, mas um dia eu volto. Sabe, aquele chamado improviso, aquele improviso eterno, a gambiarra que tentaram fazer, não funciona. Ou você anda com Deus de uma maneira limpa, pura, verdadeira, sincera, ou você se entrega de verdade ao Senhor, ou você sempre vai continuar enrolando a Deus. Porque Jesus, ele deu para nós o exemplo quando disse, o Pai está sempre comigo. E todas as orações a qual Jesus fazia, ele determinava, o milagre acontecia. Por que o milagre acontecia? Se ele era homem como eu e você, porque a Bíblia diz que ele destituiu-se da sua glória. O que é isso, pastor? Ele deixou a sua glória no céu. Ele não veio como Deus para a terra, ele veio como homem.
Ele destituiu-se da sua glória com o interesse único. O interesse de Jesus era fazer cumprir a vontade do Pai. Agora, se você não quer agradar ao Pai, se você não quer agradar a Deus, como que você quer ser ouvido? Você ora dia e noite. Tem gente que está me escutando agora que você ora e ora e ora e ora e nada acontece. Mas por que nada acontece? Não é porque Deus é surdo. Não é porque Deus não queira ouvir você. É o contrário. Deus ele sempre está lhe ouvindo. Porém, Ele não pode operar porque Ele não viu que você crê de verdade. Você não tem o agradado. O pecado, diz a palavra, que tão de perto nos rodeia, tem sido mais forte do que você. O pecado tem te dominado. A ira, a raiva, a lascívia. Tantas coisas. Lascívia é aquele desejo pecaminoso, a pessoa que já se entregou aos desejos da carne, à prostituição, ao adultério. Pessoa que é casada, que tem conversinhas paralelas com uma outra mulher que não seja a sua esposa, no caso do homem, uma conversinha paralela com um homem que não seja o seu marido, no caso da irmã. Ô pastor, mas e a ex-mulher? Aí é o ex-marido. Acabou aquilo lá. Se fosse para continuar aquilo, teria tido aquilo. Você continuaria. Ah, pastor, mas eu não aguentei. Pois é. Você tem agradado a Deus com a sua vida? Ai, pastor, eu oro todo dia. Desculpa o que eu vou falar. Olha, eu sei que posso até ser apedrejado porque eu vou falar, mas é mentira. Desculpa, mas você está mentindo para Deus. Quem está fazendo isso? Quem está agindo dessa maneira, você está mentindo para Deus. Você está mentindo. Não, nem para Deus você está mentindo para você, porque a Deus ninguém engana. A Bíblia diz que de Deus ninguém escarnece, ninguém zomba do Senhor. Aí você veja, há uma clareza aqui nesse texto para a gente. Essa mulher, ela sai tentando com o objetivo de agradar ao Senhor. E o objetivo dela é, eu preciso fazer algo por este homem que faz o bem para todos. Este homem que tem o interesse de fazer o bem, de trazer a palavra, de curar, de ressuscitar, de purificar os pecadores, trazê-los ao arrependimento. E a gratidão, além de que só do fato de saber que seu irmão estava morto e ressuscitou, já era o fato de ela agradecer muito. Você está me ouvindo agora? Só de você ter vencido, quantos venceram o Covid, quantos venceram cânceres, quantos venceram o AIDS, quantos venceram a prisão, quantos venceram coisas terríveis. Você deveria ser grato a Deus. Eu sei que há muitas pessoas que me assistem agora, até mesmo de presídios. Sabe o que eu vou dizer para você? Você escuta o irmão, uma pessoa que está dentro da prisão falando de Jesus para você, mas você não dá bola para ele. Você não dá atenção para ele. Escute o que eu vou lhe falar agora. Guarde no seu coração isso. Você teve a graça dada por Deus porque você nem vivo estaria mais. Você nem vivo estaria mais se não fosse a misericórdia do Senhor. Arrependa-se. Você está pagando o preço por uma coisa que você fez errado e já está planejando para quando você sair daí fazer uma coisa pior. Isso não vai te fazer bem. Isso vai piorar a sua vida. E quando no dia do fim da sua vida, você não terá nada para apresentar a Deus. Aí você veja que Jesus, ele recebe uma pessoa que tem um interesse real, verdadeiro, do coração de agradar ao Senhor. Porque veja que a Bíblia diz claramente, este vaso de nardo puro, que era uma essência, um perfume aromático, ali a qual ele tinha muito valor. Ela não pensou no valor. Tem pessoa que pensa no seu orgulho. Ah, pastor, mas olha o que me fizeram. Tem gente que é orgulhosa. Talvez o seu orgulho está te derrubando. Talvez você, pastor, mas tudo que eu vi, talvez você que está me assistindo agora, é uma pessoa que desviou do caminho. Você desviou. Quando eu falo desviar, entenda, todo desvio é quando você sai da rota do caminho. Você estava no caminho certo, estava seguindo o Evangelho, andando com Jesus.
fizeram para você, agiram contra você, fizeram algo que te tirou a paz, que te fez escandalizar, que tirou do teu coração tudo aquela alegria que outrora você tinha, agora não existe mais. Mas por que não existe mais? Ah, pastor, porque olha o que me fizeram. Seja grato por tudo que você viveu. Jesus ele está dizendo, olha, vocês estão perturbando Maria, vocês estão incomodando essa mulher. Eu quero que coloque para mim, novamente, Marcos 14, versículo 6, porque isso aqui é muito sério. Ele diz, Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais? Ela me fez uma boa obra. Você percebeu que quando você fala de ir para a igreja, todo mundo fica contra? Já percebeu quando você fala, eu vou começar a buscar Deus de verdade? Aí tem gente que até dá risada. Quero ver, duvido. Você disse que vai ser de Deus agora? Quero ver, me prova. Aí o diabo coloca essa jogadinha para você desanimar e você aceita, você não busca Deus. Agora eu vou buscar Deus, você não quer ir, vou eu. Passa 2 dias, está lá você de novo, distraído, desanimado. Tudo que te vier à mão, faça com muita força. Busque até você fazer o melhor. Você tem feito o seu melhor? Porque Jesus termina dizendo, olha, essa mulher fez uma obra boa. Tem gente que está olhando para aquilo que é bom e condenando. Tem gente olhando para aquilo que é bom e condenando. Olhando para aquilo que é mal, olha que lindo. Esses dias eu falava com um pastor amigo e nós falávamos sobre isso. Tá lá os pais olhando a criancinha crescendo, como diz, né? Vou falar de uma maneira assim alta para você entender. Antigamente tinha aquele pessoal que dançava na boquinha da garrafa, né? Aí tava lá, irmão. Tá lá o pai e a mãe, ai que lindinho, dançando na boquinha da garrafa. Ai que bonitinho. Crescendo em um ambiente errado, convivendo em um ambiente totalmente perdido, bebida, cigarro, drogas, mentiras, traição, adultério. O filho vendo o pai fazendo coisas terríveis, a mãe vendo, a filha vendo a mãe fazendo coisas terríveis. Onde você pensa que vai chegar fazendo isso? Porque Jesus disse, essa mulher está fazendo uma obra boa e vocês estão molestando ela. Vocês estão importunando essa mulher por causa do dinheiro? É por causa disso? Olha o que Jesus fala, olha a repreensão de Jesus por causa disso. Aí ele diz no versículo 7, porque sempre tendes os pobres convosco, e poderes fazer bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia e antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus ele vai defender a Maria. Jesus disse para nós em João capítulo 8, 29, só para a gente poder lembrar, trazer a memória. Ele disse, o Senhor está comigo, porque eu faço o que agrada ao Pai. Por que o Senhor estará com você? Porque você vai começar a agradá-lo, a fazer a vontade. Para você agradar, por exemplo, uma pessoa, você faz para ela o que ela gosta. Você vai dar o alimento que ela gosta. Você vai fazer, por exemplo, olha, eu quero a irmã quer agradar o marido. Ele gosta de um pão bem quentinho. Quando chegar de casa, chegar do trabalho, chegar em casa, vai ter o pão quentinho do jeito que ele gosta. Você quer agradar o marido. Preparar aquela coisa que ele gosta de comer. Preparar aquele alimento que seu filho gosta. Você está tentando agradar a pessoa. Então, agradar é ter o interesse de realmente fazer com que a pessoa do outro lado receba com alegria, com aquilo que você, de muito amor, você deu. O que o Pai disse? O que Jesus disse? O Pai está comigo porque eu faço tudo que agrada ao Pai. Você tem se esforçado para fazer tudo o que agrada ao Pai? Você tem feito tudo o que agrada a Deus? Porque agora você vê a Maria agradando ao Senhor, se esforçando ao máximo. Aquele vaso tinha muito valor, muito valor. Mas ela faz o que, gente? Ela quebra este vaso e ela então toma daquele vaso, ungindo o corpo de Jesus, preparando ele para a sepultura. E Jesus fala, esta mulher fez tudo o que ela podia fazer. Pergunta que eu deixo para você aqui agora. Você tem feito tudo ou você tem feito o que dá? Porque há uma diferença. Fazer tudo é você ir até onde você pode. A Bíblia diz
que o impossível para os homens é possível para Deus. Sabe qual o verdadeiro e real significado dessa palavra? O que você não conseguir fazer, o Senhor faz. Mas o que você consegue fazer, você tem que fazer. Você pode ir para a igreja? Pode ou não? Pastor, minhas pernas estão fracas. Mas se você se esforçar, você consegue ir para a igreja? Ah, pastor, eu consigo, vai ser difícil, mas eu consigo. Então você não está fazendo tudo. Se você fizer tudo, você vai se esforçar para participar, para ir para a igreja, para orar, para se consagrar. Pastor, minha vida está difícil, parece que Deus não me ouve mais. Perguntinha básica, como que Deus vai ouvir você se você não ora? Ah, pastor, mas eu tenho orado. Quanto tempo você tem orado? Aliás, você tem orado? Você tem tido tempo para Deus? Ou só para as atividades? Pastor, eu tenho muita coisa para fazer, tenho que cuidar da minha vida. A Bíblia diz, João 15, sem mim nada podeis fazer. Se você não tiver Jesus na sua vida, você pode escolher muitos caminhos. Você pode achar vários e vários caminhos para você dar o chamado jeitinho brasileiro. Você pode dar o jeitinho brasileiro, mas vai chegar no fim. Você vai perceber que se você tivesse ouvido a Deus a primeira vez, você não tinha que ter tomado vários caminhos para voltar para o único caminho que é Jesus. Jesus é o caminho. Jesus, Ele é o caminho. Arrependa-se. Eu não estou agradando a Deus, pastor, então passe a agradar a Deus. Agradar a Deus fará com que o Senhor defenda você. Quando essa mulher agradou a Deus, a Bíblia diz que o Jesus falou com as palavras dele. Foi ele falando sobre ela. Não foi eu mesmo falando de mim, mas foi ela falando. E foi Jesus falando dela, dizendo, olha, essa mulher fez tudo o que ela podia fazer. O que nós conseguimos entender? Ela fez com todas as forças dela, ela se esforçou para então fazer o melhor para Jesus. No Salmo 116, versículo 12, põe na tela para a gente poder orar. Salmo 116, 12, o salmista diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É uma pergunta, deixa esse ponto de interrogação para você. O que eu posso fazer por tudo que Deus tem feito por mim? Quantos aí do outro lado? Quanta coisa você venceu, quanta coisa você já passou, quanta coisa você já conseguiu passar por cima, e isso foi Deus que te ajudou. O que você tem feito para agradecer tudo que Ele fez por você? O trabalho que você tem. Hoje você tem uma vida boa, hoje você tem uma casa. O que você tem feito para agradar a Deus? A sua saúde? Quantos milhões de pessoas perderam a vida, que já não estão aqui mais para contar a história? E agora? Você está agradando a Deus com isso? Desprezando ao Senhor? Para a igreja você não vai, orar você não ora, você não crê em mais nada? Jesus disse, ela fez o que pôde. Pergunta que eu deixo para você refletir. Você tem feito o que você pode fazer ou o que dá? Porque fazer o que dá é mais ou menos assim, se deu, deu, se não deu, tá bom também. É mais ou menos assim. Eu faço o que dá. Se der, tá bom, se não der também, tô nem aí. Agora, se você faz tudo o que você pode, você vai ir até o seu limite. Porque quando você chegar no seu limite, aí Deus, Ele faz a parte dele. Porque tudo que está cabível a você fazer, Eclesiastes, Salomão disse, tudo que te vier à sua mão, faça com todas as suas forças, porque o lugar que você vai, para a sepultura que você vai, lá não tem obra, lá não tem trabalho, lá não tem sabedoria, não tem ciência, não tem conhecimento nenhum, porque lá acabou, não tem mais o que fazer. Quer agradar a Deus? Agrade agora. Faça-o agora, arrependa-se, conheça Jesus, converta-se do seu mau caminho e viva a graça de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque a mão sobre teu coração. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez agradeço por todas as suas beneficências, por todas as obras maravilhosíssimas que tu tens operado. Meu Deus, eu sei, ó Pai, que muitos estão doentes,
Muitos estão doentes não somente no que diz respeito à saúde do corpo, mas muitos estão, meu Pai, doentes ao que diz respeito ao emocional. Pessoas que estão doentes ao que dizem respeito a talvez mágoas que essa pessoa guarda no coração, ressentimentos, tristezas. E esta pessoa parece viver como um morto-vivo, que não tem prazer de mais nada, que não tem alegria para nada, que não tem prazer em agradar a Deus. Mas eu sei, ó Deus, que Tu podes todas as coisas. E esta pessoa agora arrepende-se do seu caminho mau. E ela se achega ao Senhor pedindo: perdoa-me, Pai. Perdoa esta pessoa, Jesus. Lava esta pessoa segundo a Tua palavra. Que ela possa voltar à vida. Que ela possa, a partir deste momento, a partir desta oração, voltar a fazer tudo o que pode. Se esforçar, se alegrar, crer que o impossível tornará-se possível. Assim, quando chegamos no nosso limite, Pai, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu creio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Faça a Tua obra, Pai. Cumpra sobre Teu povo a Tua palavra e cura, liberta a todos. Eu te peço que nestas águas haja uma unção, o poder de Deus para curar e libertar a todos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém e beba comigo desta água e que Deus te abençoe.